Olá, boa tarde para você, boa semana. A TV Alice transmite a partir de agora a sessão ordinária desta segunda-feira, que é a primeira sessão da semana. Na ordem do dia, os vetos do governo do estado seguem encabeçando e trancando a pauta de votações há uma semana. São 2 vetos parciais e 5 totais. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mazinho dos Anjos, afirmou na última quarta-feira que os vetos devem ser apreciados na sessão desta tarde, desta segunda-feira. Para isso, a CCJ deve dar parecer pela manutenção ou derrubada de cada um desses vetos e, em seguida, os parlamentares devem votar um a um. Ou seja, há muita discussão a ser feita. A sessão desta tarde promete ser longa, promete ser extensa e com muito trabalho. E por isso, vamos acompanhar. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o capitão Assunção, para que ele possa proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmos 139, 15 e 16. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Senhor presidente, esse versículo que nós acabamos de ler é em protesto ao que está acontecendo hoje, nesses últimos dias, em relação à DPF 442. Obrigado, presidente. Obrigado pela leitura. Dispenso nesse momento a leitura da ata da sessão anterior, uma vez que está disponibilizada no site oficial da Assembleia. Nesse momento eu só transfiro a presidência para o deputado Danilo Baense, para que ele possa fazer a leitura do expediente enquanto eu atendo uma ligação. Senhor presidente, pela ordem. Vossa Excelência vai abrir para um minuto de silêncio? Pois não, eu pergunto se algum dos colegas Capitão Assunção. Fazer o pedido de minuto de silêncio. Capitão Assunção, depois deputado Obrigado, Thiago. presidente. Eu quero deixar registrado e solicitar a Vossa Excelência um minuto de silêncio em virtude do falecimento do nosso herói, Capitão Lourenço. Ele partiu no dia de sábado, último sábado agora. Capitão Lourenço foi um grande policial militar, prestou valorosos serviços à nossa Polícia Militar e também à nossa sociedade, e infelizmente nós perdemos essa vida muito preciosa, mas descansou no Senhor. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra o deputado Thiago Hoffmann. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio em função do falecimento do ex-presidente da FINDES, o empresário José Braulio Bassini, que presidiu a Federação das Indústrias Capixabas entre os anos de 1992 e 2000, portanto por 8 anos presidiu a FINDES e deu importante contribuição, valiosa contribuição para o crescimento da indústria capixaba. Fica o nosso abraço aos familiares e a todos os representantes atuais da Federação das Indústrias, que leve o nosso abraço aos industriais capixabas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Com a palavra o deputado Dari Pagundes. Obrigado, presidente, deputado Danilo. Quero somar aqui com o deputado Capitão Assunção, com o deputado Thiago Hoffmann, e também pedir um minuto de silêncio para o Valmir de Souza. Valmir ficou 10 dias desaparecido, mas no dia de ontem encontraram ele ali no Rio Doce, debaixo da ponte Mauá, no município de Baixo Guandu. E quero aqui, assim, de forma muito consternada, dizer que encontrou ele morto. É um ex-funcionário do Instituto Terra, no município de Emorés, e no dia de ontem, após 10 dias de sumido, encontrou ele de forma drástica, e quero aqui também pedir um minuto de silêncio pela morte do Valmir de Souza. Muito obrigado, deputado Dari Pagundes. Eu também quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da minha prima Delaína Pereira
Gazali. Delaína, uma prima muito querida, filha da minha tia Mariana, meu tio Orlando. Agora sobraram em 3 irmãos, a Eliodete, o Davi e a Zete. Que Deus conforte os filhos, os irmãos, os sobrinhos e os netos da Delaína. Muito obrigado. Nos coloquemos agora em sinal de respeito para 1 minuto de silêncio. Muito obrigado a todos. Primeira fase do expediente para simples despacho. Item 1. Ofício número 108/2023, deputado Sérgio Meneghelli, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2023. Justificada a ausência à secretaria. Do item 2 ao item 24, tratam-se de projetos do governador do Estado, das senhoras deputadas e dos senhores deputados para os fins que especificam. O despacho para os itens 2, 3, 4, 4A, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22 e 24 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. O despacho para os itens 7, 8, 10, 11 e 23 a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Presidente, despacho para o item... Pela ordem. Pois não. Eu queria pedir recurso às CCJ do meu PL 763 de 2023. É regimental, está deferido. Obrigado. O projeto para o item 6 junte-se ao projeto de lei 169/2002, Marquinhos, 2002-2023. O projeto... Espera que o Marquinhos vai verificar esse despacho aqui, deve ser 2022 ou 2023. O despacho para o item 17 junte-se ao projeto de lei 421/2023. O despacho para os itens 14 e 21 devolva-se ao autor com base no artigo 143, inciso 8º do Regimento Interno, por infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos 3 e 6 e artigo 91, inciso 1º da Constituição Estadual. Só retificando aqui, o despacho para o item 6 junte-se ao projeto de lei 169/2023. Peraí, Marquinhos, eu estou até o 24. Peraí. 24. Item 25. Emenda número 1/2023, deputado Bruno Rezende, ao projeto de lei número 214/2023, de sua autoria, que institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil. Junte-se ao projeto de lei 214/2023. Os itens 26, 27 e 28 tratam-se de pareceres da Comissão de Justiça às proposições que especificam. O despacho para os itens tramite-se na forma regimental. Do item 29 ao item 32 tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens oficie-se. Os itens 33 e 34 tratam-se de requerimentos de licenças parlamentares. O despacho para esses itens defiro à Secretaria para providenciar ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeita a deliberação. Nós temos aí 22 deputados presentes no momento. Item 35, requerimento de urgência 223 do deputado Teodorico Ferraço, líder do PP, ao projeto de lei 176/2020, autoria da deputada Raquel Lessa, que denomina Pancas a capital do Estado do esporte radical. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 36,
36, requerimento de urgência 224/2023, deputado Sérgio Meneghelli e Teodorico Ferraço, líder do PP, ao projeto de lei 370/2023, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli, que acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Itapemirim o título de capital estadual do atum e do dourado. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 37, requerimento de urgência 225/2023 dos deputados Lucas Polese e Coronel Wellington, líder do bloco parlamentar, ao projeto de lei 784/2023, de autoria do deputado Lucas Polese, que institui o programa Empregabilidade e Qualificação dos Egressos do Serviço Militar Obrigatório no âmbito do Estado do Espírito Santo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 38, requerimento de urgência 226/2023 da mesa diretora ao projeto de lei 741/2023, oriundo da mensagem governamental 445/2023, que introduz alterações na lei 7.000 de 27 de dezembro de 2001 e dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, que visa introduzir na legislação tributária desse Estado alteração na contagem dos prazos processuais, passando a serem contados em dias úteis. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 39, requerimento de urgência 227/2023 da mesa diretora ao projeto de lei número 745/2023, oriundo da mensagem governamental 446/2023, de autoria que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Ponto Belo, Espírito Santo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 40, requerimento de urgência 228/2023 da mesa diretora ao projeto de lei número 765/2023, oriundo da mensagem governamental 519/2023, que obriga a autorização de abertura de crédito especial no valor de R$400 mil em favor da Secretaria de Estado de Educação, SEDU, visando incluir no orçamento vigente a ação, reforma, ampliação e manutenção da FAMES, para atender despesas com manutenção predial da estrutura física do prédio sede da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, a FAMES. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 40, requerimento de urgência 229/2023, deputado Dari Pagum, líder do governo, ao projeto de lei 795/2023, oriundo da mensagem governamental número 520/2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$793.867 nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, em favor da Promotoria Geral do Estado, da Secretaria de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, da Secretaria de Estado da Justiça, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Do item 41 ao item 73, tratam-se de indicações dos senhores e senhoras deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Pela ordem, eu gostaria de justificar o voto. Pois não. Capitão Assunção também, presidente. Pois não. Aprovado todas as indicações. Deixa eu terminar aqui, capitão Assunção, só que esse despacho para que Vossa Excelência possam fazer as justificações. Concluímos aqui o item 73. Então, o deputado Coronel Wellington para justificar voto, depois o deputado capitão Assunção. Sim, presidente, eu gostaria de agradecer a todos os senhores e senhoras deputados presentes por ter votado favorável à nossa indicação, número 2437.
pagamento de piso salarial dos enfermeiros e bolsistas do ICEP do Estado do Espírito Santo, atendendo a solicitação dos enfermeiros, bolsistas contratados para exercer suas atividades nos municípios, através do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, nós protocolamos sexta-feira, dia 22, a indicação número 2437, solicitando ao governador que viabilize junto ao secretário de Estado de Saúde que faça o estudo solicitando a adequação do valor salarial dos enfermeiros, a fim de que o mesmo possam receber o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem de acordo com a Lei 14.434. Nós sabemos que os enfermeiros, os bolsistas do ICEP executam os mesmos serviços que os demais enfermeiros dos municípios. Então, é mais do que justo que toda a categoria seja beneficiada. A categoria merece reconhecimento, merece respeito por tudo que representa na assistência à população capixaba. O novo piso da enfermagem vem para dar salário digno ao trabalho feito por esses profissionais que também são cidadãos e merecem que os seus direitos sejam garantidos. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. E com a palavra o deputado Capitão Assunção, logo depois, deputado Chambim. E depois... Primeiro eu quero agradecer, senhor presidente, a aprovação por parte de todos os deputados, todos os 30 deputados, nessa indicação importantíssima que chegou ao meu conhecimento através das redes sociais e, quiçá, o secretário o diretor, possa imediatamente sanar essas irregularidades que eu passo agora nesse vídeo do próprio @ do Instagram que eu tirei. Por favor. Tá faltando o som, né? Se puder voltar, tá faltando o som. Essa é uma indicação muito importante, feita pelos alunos da Multivix. Boa noite, nós somos alunos da Multivix, estamos gravando esse vídeo aqui para mostrar a má sinalização que tem em frente à faculdade. O aluno faz todo esse percurso e é visível que não tem nenhum sinal, nenhuma faixa de pedestre, nenhuma sinalização. E aí ontem, por conta dessa falta de sinalização, um aluno que saía da Multivix foi atravessar, porque o ponto de ônibus é do outro lado, e foi atropelado. Senhor presidente, quero conclamar aqui o nosso amigo, ao eterno deputado Freitas, que é diretor do DR, para que possa fazer uma inspeção no local. Se o deputado quiser, a gente vai junto lá para verificar e rapidamente sanar essas irregularidades, para que a gente não tenha que noticiar da próxima vez ou noticiar algo extremamente trágico, como a perda de uma vida humana. Obrigado, presidente. Deputado Alexandre Chambim, último inscrito. Presidente, quero agradecer a Vossa Excelência e a mesa diretora que presenteou hoje todos os deputados com a panela de barro em homenagem amanhã, o dia da muqueca capixaba. As panelas produzidas pelas paneleiras de Goiabeiras são mais do que um simples utensílio de cozinha, são um símbolo da identidade, da história e da tradição do Espírito Santo. A panela de barro de Goiabeiras possui uma indicação geográfica registrada pelo IFAM, reconhecendo sua singularidade e autenticidade como patrimônio cultural capixaba. Presidente, quero agradecer Vossa Excelência, toda a mesa diretora, que presenteou todos os deputados com a panela de barro em homenagem amanhã, o dia da muqueca capixaba, que nós vamos comemorar amanhã, aqui na Assembleia Legislativa, às 12 horas, com o nosso amigo Betão, lá de Conceição da Barra, que vai vir fazer uma muqueca capixaba para todos os servidores, todos os deputados. Eu venho aqui reforçar o convite da mesa diretora para que a gente possa participar, mas também agora quero
também reforçar com os nobres deputados. Aguardo o convite agora para ir à casa de todos os deputados degustar a maravilhosa moqueca capixaba, porque agora não tem como ninguém negar uma moqueca capixaba pra gente, porque todo mundo ganhou uma panela de barro e vai poder fazer uma boa moqueca capixaba pra gente degustar nas suas residências. Muito obrigado e parabéns pela sua atitude, aonde marca esse símbolo da cultura, da gastronomia capixaba, que é a panela de barro. Parabéns, presidente Marcelo Santos. Obrigado, Chambim. Deputado Tiago Hoffmann. Senhor presidente, só me juntar aqui ao deputado Alexandre Chambim, pela importante iniciativa de Vossa Excelência aqui na Assembleia Legislativa, comemorarmos o Dia da Muqueca. O atual deputado Deninho Silva fez essa lei também na Câmara Municipal de Vitória. Parabéns, deputado Deninho, que fez lá uma lei municipal do Dia da Muqueca também. Então, importante registro, o presidente deputado Marcelo, porque agora essa panela de barro ela tem agora uma indicação geográfica. Então, em qualquer parte do mundo, assim como você pode ter um vinho de indicação geográfica do Douro ou da Toscana internacional, você pode ter uma panela de barro capixaba viajando o mundo, deputado Danilo, com indicação geográfica registrada no IFAM, o que torna essa panela ainda mais importante. Ela que para os capixabas já era um símbolo da nossa cultura, agora vai ser um símbolo da cultura do Espírito Santo e do Brasil para todo mundo. Parabéns, presidente, pela iniciativa e obrigado pela oportunidade. Deputado Tiago, deputado Coronel Wellington, presidente da Comissão de Turismo. Presidente, pela ordem, obrigado. Nós agradecemos Vossa Excelência pelo presente que o senhor nos deu. Inclusive, nós temos uma indicação aqui para que as paneleiras, que são as responsáveis em fabricar as panelas de barro, possam ser consideradas patrimônio imaterial do Estado do Espírito Santo. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelos presentes que nos deu nessa data. Obrigado. Deputado Deninho Silva, figura que inspirou a mesa diretora a realizar esta muqueca no dia de amanhã, que é o Dia da Muqueca, através de lei de iniciativa do ex-vereador Deninho Silva, hoje deputado estadual. Com a palavra. Presidente, eu fico muito feliz, essa lei de nossa autoria, quando vereador de Vitória, mas fica aqui registrado esse momento histórico aqui na Assembleia Legislativa. Eu sou de Goiabeiras há 40 anos, eu nunca vi, presidente, nunca vi nenhum presidente, nenhum deputado fazer uma homenagem tão linda quanto essa que Vossa Excelência fará amanhã aqui na Assembleia Legislativa. E eu quero parabenizar Vossa Excelência, sua equipe. Juliano Nado também está aqui, parabéns a você, a toda a sua equipe, pelo trabalho brilhante de reconhecimento a essas guerreiras, porque elas são esquecidas, a verdade é essa. Ficam lá em Goiabeira, esquecidas muitas das vezes, Coronel Wellington. Parabéns, já fiz, inclusive já relatei pela aprovação para Vossa Excelência. E Vossa Excelência, deputado Marcelo, quando falou comigo, na hora eu falei, infelizmente já peço perdão aqui às paneleiras, aos nobres colegas deputados e deputadas, estarei viajando agora, daqui a pouco para Brasília, e retorno sexta-feira, presidente. Mas tenho certeza que serei bem representado por vocês, pela minha líder comunitária, Hélida Regina, que também está à frente, junto com essa organização maravilhosa. Nossa banda de conco, panela de barro, estará presente também aqui amanhã, com a presidente Jamilda, e será uma linda festa em homenagem à paneleira. Muito obrigado, Marcelo, por esse momento tão importante. Aproveitar aqui, presidente, deixa eu fazer só uma questão de ordem aqui, presidente, aproveitar esse embalo aqui. Senhor presidente, sobre o item 9 da pauta, que está em regime de urgência de autoria do deputado Lucas Escaramuza, projeto de lei número 469/2023, que institui a política estadual de combate ao racismo nos estádios. Informo a Vossa Excelência que temos um projeto da mesma natureza, projeto de lei 433/2023, que torna obrigatório a divulgação de alertas sobre injúria racial em eventos esportivos. Nosso projeto foi protocolado dia 25/5, ou seja, antes do deputado Lucas, que foi protocolado no dia 6/6. Portanto, solicita a providências na forma regimental para sanar essa questão anexada ao projeto do Lucas, ao nosso, que foi protocolado primeiro antes do dele, senhor presidente. Okay. Deu para pegar aí? Por se tratar de matéria correlata, okay. Eu vou pedir à mesa, a Secretaria-Geral da mesa, o nosso foi tocado antes. Deputado Chambim, deputado Deninho, primeiro te agradecer, mas dizer que por
por se tratar de matéria correlata, eu estou pedindo à Secretaria-Geral da Mesa que faça uma avaliação e, se forem correlatas, elas navegarão juntas. Mas é essa a ideia, que ele anexou o meu, mas o meu foi tocado antes, Excelência, que ela possa ir juntas. Aqui é o princípio da anterioridade, o senhor fique tranquilo. Ok. Ok? Presidente, então ficou aqui registrado aqui que nunca na história de uma Assembleia de Prefeitura, de qualquer outro órgão, um presidente feito uma homenagem tão linda quanto essa de valorização aos nossos artesãos e artesãs de Goiabeiras, que é onde tem a legítima panela de barro. É verdade. Então, gente, já finalizando aqui a fase de discussões, eu ouço aqui o deputado Sérgio Meneghel. Senhor, é só um comentário, senhor, porque está chamando a atenção na Grande Vitória, porque lá no convento também tem boi em pé para tudo que é lugar nessa cidade. Fizeram questão de botar um domingo na porta da Assembleia. Parece que está mandando recado. O boi em frente à Assembleia está dormindo, os outros lugares estão em pé. Tendo finalizado, então, as discussões, a justificativa de voto, nós passamos, então, à segunda fase, à ordem do dia. Eu estou suprimindo, deputado Dari, a fase das comunicações. Na verdade, eu estou invertendo, passando imediatamente para a ordem do dia e invertendo aqui, passando para, após a ordem do dia, a fase das comunicações. Mas eu gostaria só de agradecer as manifestações dos colegas. Esse é um presente produzido pelas paneleiras de Goiabeiras. Realmente a original panela é fabricada por elas no município de Vitória. Como disse aqui o deputado Tiago Hoffmann, essas panelas agora possuem indicação geográfica registrada no IFAM. Isso é muito importante. E amanhã, no dia da muqueca, lei de autoria do deputado Deninho, nós teremos uma muqueca capixaba feita aqui pelo nosso mestre Cuca Betão, lá do município de Conceição da Barra, que gentilmente, inclusive está no Guinness Book, é o que faz a maior muqueca do mundo, Betão. Por isso que ele se colocou à disposição para estar conosco aqui. E essa panela é uma lembrança da Assembleia Legislativa aos colegas deputados, mas convidando os colegas parlamentares, os servidores da casa, a estarem conosco almoçando ao meio-dia, no dia da muqueca, e será celebrado nas dependências da Assembleia Legislativa. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total para a de lei 2623, de autoria do deputado Coronel Wellington. Nós vamos votar, mas informando que o governo do Estado já está avaliando a proposta e vai ser devolvida para essa casa para manter o que já ocorria anteriormente, os militares não terem o desconto com relação à moléstia grave. Então, um projeto que naturalmente provocou, inclusive, o projeto feito pelo deputado Coronel Wellington, que nós, inclusive, assinamos, e o governo já está preparando a matéria, fez a avaliação, porque tem impacto, por mais que menor, tem que ter o impacto, e ao final, que em breve teremos ele aqui, vai ser encaminhado para a Assembleia. Eu tenho certeza que nós estaremos votando e aprovando por unanimidade, e desde já parabenizando o deputado Coronel Wellington pela iniciativa que alcança os nossos militares no Estado do Espírito Santo. Ouço o deputado Coronel Wellington, antes de passar para a Comissão de Justiça, que vai relatar o presente veto. Sim, presidente, obrigado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, servidores, comunidade capixaba, principalmente aos interessados da Polícia Militar, Bombeiro Militar e pensionistas, nós fomos chamados a um diálogo hoje no Palácio do Governo e em diálogo com o Davi Diniz, com o Marçal, que é o presidente do IPA-JM, nós analisamos o texto da nossa proposição. A proposição foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Nós agradecemos a todos os senhores e senhoras deputados. Esse projeto de lei trata de um projeto que vai de encontro à equidade entre os servidores civis e os servidores militares e pensionistas, que dá um tratamento igualitário a todos os servidores civis que têm doenças graves ou incuráveis, aos também militares e pensionistas que têm doenças graves ou militares. E na análise do texto ficou acertado
de uma forma bastante tranquila, em que nós deveríamos suprimir um parágrafo de nosso projeto, que se trata de que outras leis iriam indicar as bases nas conclusões da medicina especializada. Como nós temos no HPM o setor em que é analisado todos as situações em que os militares estaduais se encontram em estado de saúde que possam ser considerados tanto na inatividade para a reserva ou reforma definitiva, nós achamos por bem, em diálogo com a Casa Civil, com também o IPA-JM, de fazer aqui a indicação de nós mantermos o veto do governo do Estado do Espírito Santo, para que com o compromisso do IPA-JM, a Casa Civil do governo do Estado do Espírito Santo, possa estar encaminhando em breve, ainda nesse mês de outubro, um projeto substitutivo para esse, nas mesmas condições, uma vez que nós levamos lá os bombeiros militares, os policiais militares, que tenham intenção, que tenham interesse direto nessa causa, eles são acometidos de doenças graves e incuráveis. Portanto, nós agradecemos a atenção, o diálogo do governo do Estado do Espírito Santo, do chefe da Casa Civil, Davi Diniz, em especial do presidente do IPA-JM, o Marçal, na condução desse assunto muito importante. E esperamos que o governo cumpra com a sua palavra e com o encaminhamento dessa matéria à Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Então, passamos a discussão do tema do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei complementar 26 do Ministério da Autoria do deputado Coronel Wellington. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça. O relator é o deputado Mazinho dos Anjos, que vai oferecer, nesse caso, parecer oral à matéria. Presidente, eu recebo a matéria, o mensagem de veto 17 de 2023, eu tinha solicitado o prazo regimental, o prazo já se esgotou e eu estou apto para apresentar o voto, parecer. Trata-se de veto total ao projeto de lei complementar 22-23, que concede benefícios tributários aos militares estaduais inativos e pensionistas. Conforme já colocado pelo Coronel Wellington, o projeto se trata de renúncia de receita, precisa ser instruída com documento que demonstra o impacto e o equilíbrio econômico, financeiro e orçamentário que provoca os cofres públicos, e o governo se comprometeu, junto com o autor da matéria, de fazer os estudos de impacto orçamentário e financeiro e encaminhar um projeto de lei do Executivo para essa casa. Então, dessa forma, eu encaminho parecer pela aprovação do veto total da Lei Complementar 22/2023, presidente. Coloca a matéria em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Calegari, pelo prazo de até 5 minutos. Por não ser membro da comissão. A princípio eu votaria contra o veto, e na verdade eu vou votar contra o veto, bem claro, apesar do acordo que foi feito entre o deputado Coronel Wellington e o governo. Aliás, uma excelente negociação, eu entendo, e eu vou explicar o porquê que eu me coloco contra o veto, até para ficar bem definido isso. É claro que a responsabilidade orçamentária e fiscal é dever não só do governo do Estado, como de nós deputados. Nós deputados não temos o direito de sermos irresponsáveis com o orçamento, mesmo sendo deputado de oposição. Eu jamais terei o direito de ser irresponsável com o orçamento do Estado, mesmo para beneficiar a categoria A, B ou C. Nesse sentido, a negociação e a articulação com o governo é muito importante. Porém, todavia, chama a atenção o seguinte: foi feita a aprovação aqui do projeto, praticamente foi unânime, se eu não me engano, no dia. E aí, o projeto vai para as mãos do governo. Aprovado, a lei pela Assembleia, e o governo estuda, faz o seu estudo e diz que não dá, da forma como está. Em nenhum momento procurou se discutir lá na Assembleia, mas tudo bem, o governo agora diz da sua inviabilidade. E aí chama
o deputado para fazer um acordo. E o deputado está mais que certo em fazer, porque eu entendo sua posição, caro Coronel Wellington. Você não está ali em nome de partido, você não está ali em nome próprio, você está representando os interesses de uma categoria. E se você não negociasse, pareceria que você está colocando o pé na porta e dificultando a situação deles. Então você agiu de forma correta. E eu parabenizo sua atuação. Porém, aí vem a contraparte. A parte do governador. Porque eu já vi vetos aqui, nessa casa, que foram feitos com a mesma premissa. Ah, depois vai vir um projetinho. Depois vai vir não sei o quê. Teve um ali do deputado Danilo Baense que até hoje está esperando. Então o que fica difícil, caro presidente Marcelo Santos, é acreditar na palavra do governo. O que fica difícil é acreditar nesses combinados. Como confiar nos combinados? E eu falo isso porque a oposição não tem dever de espicaçar governador, não, caro deputado Dari Pagum. O dever da oposição não é espicaçar o governo, como alguns pensam. Não é criar dificuldades, não. O dever da oposição é ser a consciência crítica da democracia em defesa de determinados pontos de vista, ideológicos ou não, que se colocam contra o projeto dominante. Esse é o dever da oposição. Toda vez que eu levanto uma questão aqui que eu discuto, nunca é do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista que eu quero dificultar. É sempre do ponto de vista da consciência que nós representamos. E aí daí que surge a possibilidade dos acordos. Por quê? Olha, você representa algo que também interessa ao governo, que é a responsabilidade orçamentária. E realmente nós representamos. Só que aí caberá ao governo cumprir. Como eu já vejo histórico de não cumprimento do governo com acordos, eu sou obrigado a dizer que vou votar contra o veto, tá? Era o que eu queria dizer. Presidente, antes de discussão, só vou fazer um esclarecimento em relação a esse projeto específico, o deputado Calegari. Esse projeto tem um problema também, que ele está em desacordo com o plano de custeio do sistema de proteção social dos militares, a lei complementar 943 de 2020, que incide a contribuição previdenciária na importância de 10,5% sobre os proventos recebidos por militares, da reserva e os reformados. Então, para se fazer essa alteração legal, né, tem que ter duas situações. A primeira, que esteja devidamente vinculada à comprovação de que a renúncia pretendida foi considerada na lei orçamentária, e por isso que não pode ser feito de imediato. E o que não ocorrerá nas metas, no resultado fiscal da lei de diretrizes orçamentárias. E a segunda tem que estar acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de receita proveniente de elevação de alíquota. Então, se você não tem, tanto no plano plurianual como na lei orçamentária, essa retirada de renúncia de receita, você pode prejudicar o plano de custeio do sistema social dos militares. Então, por isso que o governo está fazendo os estudos para inclusão no plano plurianual e na lei orçamentária para poder mandar o projeto para cá, ok? Só fazendo essa observação. Deputado, mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não, só justificando o voto também, aproveitando a oportunidade, eu vou seguir. Lucas, depois deputado. Eu vou seguir a posição do líder aqui, visto que ele teve uma conversa, um acordo. Vou acompanhar a posição dele, visto que é autor do projeto, mas tenho minhas ressalvas também, minha desconfiança de sempre quanto à parte do governo cumprir esse acordo, né? Mas estou aqui à disposição, coronel, nosso líder, para voltar aqui para brigar se o governo não cumprir. Estamos aqui lado a lado, vamos cobrar essa pauta até o final, até que seja aprovado. Parabéns pelo seu trabalho exemplar. Tamo junto. Tadari. Presidente, deputado Mazinho, primeiro... Tá bem, presidente. Eu ia comentar justamente o parecer da nossa Procuradoria-Geral, né, que é claro na mensagem que o governador encaminhou para essa casa, em acordo com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e quero aqui parabenizar o coronel Wellington pela grandeza de entender que o projeto que o governo, a mensagem de veto pela inconstitucionalidade, mas entender que o governo está fazendo um acordo que vai encaminhar para essa Casa de Leis um outro projeto para substituir
esse projeto do Coronel Wellington. Eu queria aqui parabenizar o Coronel por essa grandeza, mas pedir os deputados e as deputadas que acompanhem o parecer de Vossa Excelência na Comissão de Justiça pela manutenção do veto do governador. Beleza. Pronto, presidente. Obrigado aí pelo tempo de discussão, mas não vou usar os... Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Eu acredito que é uma justa medida. Parabenizo o deputado Coronel Wellington, que acertadamente colocou essa proposição para ser votada dentro da Assembleia Legislativa. Em uníssono, os deputados votaram favoravelmente. O deputado Calegari, o deputado Wellington, o Coronel Wellington, conseguiu o voto da maioria. Essa matéria foi para o governo do Estado e voltou com o veto. Mas com esse entendimento, eu estava conversando com o Coronel Wellington e ele me falou que realmente manteve um entendimento com o governo do Estado para que essa questão da repercussão fosse sanada, e o governo vai apresentar uma legislação para que a gente possa aprovar. Então, em decorrência disso, depois que eu fui conversar com o deputado Coronel Wellington, que é o autor da proposta, ele me pediu para votar para que o veto permanecesse, e cabe a nós agora, né? Eu tenho certeza, ainda mais depois da fala do líder, Dari Pagum, que se comprometeu de também fazer vigilância e exigir que essa proposição venha o mais rápido possível para essa casa. Eu também quero me colocar à disposição como vigilante e também cobrar na hora certa do governo do Estado para que a gente possa votar essa matéria o mais rápido possível. Em decorrência disso, eu vou, quando chegar a hora, né, eu vou votar pela manutenção do veto. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado capitão. Não tendo mais um deputado que queria discutir a matéria, coloca a matéria em votação. Como voto, deputado Thiago Hoffmann, em substituição do deputado Deninho. Deputado Deninho, se encontra? Com o relator, senhor presidente. Então, deputado Thiago Hoffmann, com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputada Janete, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado capitão Assunção. Com o relator. Deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, 7 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer na Comissão de Justiça. Passo agora, é a única comissão, né? Devolvo a matéria ao presidente. Pela manutenção, parecer pela manutenção do veto. Pela manutenção do veto, é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado no plenário. Coloca a matéria em discussão também no plenário. Só brevemente aqui, pela ordem, né, senhor presidente? Devido então aqui ao compromisso assumido pelo nosso líder da oposição, Coronel Wellington, apesar de todas as ressalvas que eu já botei ao não cumprimento de acordos pelo governo, para não dar pretexto ao não cumprimento de mais um acordo, para não dar pretexto, eu, Wellington Calegari, vou votar então, a pedido aqui, a favor da manutenção do veto, já justificando, mas sabendo que acordos não costumam ser cumpridos pelo Executivo aqui no Estado do Espírito Santo. Finalizada então a discussão, coloca a matéria em votação por se tratar de veto. Informo que a votação é nominal. Estou abrindo o painel para votação. Senhor presidente, pela ordem para encaminhar a votação? Pela ordem, o vice-líder do governo para encaminhar a votação. Em nome da liderança do governo, deputado Dari Pagum, que está aqui ao meu lado, nós gostaríamos de solicitar pela manutenção do veto, voto sim. A liderança do governo encaminha voto sim. Primeiro da pauta. A liderança do governo encaminha voto sim. Como é que se manifesta a liderança da oposição? Ô presidente, eu agradeço a atenção. Nós gostaríamos de fazer a indicação de
de sim ao veto, uma vez que nós, pessoalmente, fomos no Palácio, nós conversamos com o Davi Diniz, conversamos com o presidente do IPA-JM, nós já inclusive rascunhamos o que nós precisamos de mudar na legislação apresentada. Ele se comprometeu nos próximos dias estar encaminhando a essa casa, suprimindo o texto que ficou inadequado, para que a matéria estivesse com o mesmo objetivo de beneficiar com a isenção os militares estaduais, seja do bombeiro, da polícia militar e as pensionistas, com a mesma proporção, a mesma regra dos servidores civis, ou seja, os servidores civis que são portadores de doenças graves ou incuráveis, eles têm a isenção do IPA-JM no valor de referência do dobro do teto do INSS, aproximadamente R$14 mil. E os militares estaduais, sejam bombeiros, policiais e pensionistas, também têm a isenção, contudo, é apenas no teto do INSS, ou seja, R$7 mil. Então, essa legislação que vai ser reencaminhada para a Assembleia Legislativa, eu acredito, eu quero acreditar, porque não é nem acordo, é um compromisso deles mandarem para cá. Eu quero que eu estou lidando não só com o político, mas com o homem. E está escrito na Bíblia que duas coisas não voltam atrás, é a palavra dada e a flecha lançada. Eu dei minha palavra e eles deram a palavra deles, eu quero crer que eles cumpram a deles igual nós cumprimos a nossa. Então, por isso, eu acredito que o encaminhamento deve ser nós acompanharmos o veto do governo do Estado do Espírito Santo, independente do que ele fez, mas o que ele vai fazer daqui para frente. Porque assim como nós estamos vindo aqui, perante a opinião pública capixaba, perante todo esse colegiado, perante os policiais militares, bombeiros militares, pensionistas e 820 cidadãos capixabas que estão nessa situação, esse valor vai fazer muita diferença para as famílias deles. Eu quero ter a oportunidade de ir ali e agradecer e parabenizar, ou ir ali e falar que não foi homem suficiente de cumprir. Então fica assim registrado aqui o meu posicionamento. Pela ordem, senhor presidente. Está na fase de encaminhamento dos líderes. Vossa Excelência pode justificar o voto após o resultado final da votação. Eu sou líder, Excelência. Que será... Não, Vossa Excelência está no bloco. Ah, estou no bloco. Eu vou sair do bloco, Excelência. Ok. Vou sair do bloco. Vossa Excelência comunicar. Aí tem solução para tudo. Vou finalizar a votação e Vossa Excelência justificar o voto agora, nesse exato momento. Finalizando então o processo de votação, nós temos 26 presentes, sendo 24 votos, sendo eles 22 sim, 1 não e 1 abstenção. Em face do resultado, fica mantido o veto. Encaminhe. Comunique-se ao governador. Deputado José Esmeraldo, para justificação de voto. Deputado Marcelo Santos, eu acho que a palavra do político não tem preço. Nós não podemos enganar, e tenho certeza que não será enganado a ninguém aqui. Nem quem vota contrário, nem quem vota sim, nem favorável. Se foi dada a palavra pelo governo do Estado, mais especificamente pelo secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz, não tenha dúvida nenhuma que esse compromisso que foi acordado, ele será realizado. E eu quero aqui parabenizar o coronel, porque o projeto de lei do coronel Wellington, que tem feito um trabalho, e eu estou falando aqui como deputado de vários mandatos, um brilhante trabalho aqui nessa Casa de Leis. Posso até dizer que o coronel me surpreendeu, ele veio lá de Una, e agora já está até na região até brinquei com ele, na região aqui de Serra. Aí ele me falou, eu nasci na Serra, morei na Serra. E ele tem razão. O político, ele não pode fazer o trabalho somente no município dele, ele tem que fazer em todos os 78, como Mazinho aqui, ó, tem feito. Mazinho tem corrido atrás,
Por isso que ele está magrinho assim. E eu acredito que até o final do mandato, quando nós olharmos o Mazinho de frente, parece que ele vem de lado. E quando nós olharmos o Mazinho de lado, nós não vamos ver Mazinho. Então eu quero aqui hoje, parabenizar o coronel, parabenizar a bancada da direita. Esses caras são bons. Nós temos que falar o português claro. Eles fazem um trabalho aqui brilhante, desde o mais jovem de 26 anos até o mais idoso. O mais idoso que eu digo deve ter uns 40, 50 anos aí, ou 50 e poucos. Então, a palavra, eu vou votar, eu, Zé Esmeraldo, a partir do momento que foi dado, foi acordado, eu vou votar junto com o coronel. E acredito que qualquer deputado aqui, que é da base do governo, mas não sou subordinado ao governo, vai votar, porque senão a gente fica mal na fita. Se houve um acordo lá em cima, e aconteceu esse acordo, deputado Marcelo, tem que, Vossa Excelência, que é o presidente, tem sido um bom presidente, tem feito um bom trabalho aí junto às autoridades, né? Isso é muito importante. Então, Vossa Excelência deverá ser o primeiro, e eu tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer isso, de manter o que foi dito com o coronel. Porque eu não vou ser feito de bobo por ninguém me faz de bobo. Não nasci ontem. Então, quero aqui registrar o meu posicionamento. Parabéns ao coronel, que concede benefício tributário aos militares estaduais inativos e pensionistas, ou com doença incurável. Vossa Excelência, tem muita gente que vem para cá, que às vezes era cabo, já não queria que chamasse ele mais de cabo, porque eles achavam que o cabo estava muito... né? Essa é que é a verdade. Então, meus parabéns à sua atitude e o meu voto, já que houve um acordo com o governo, eu vou votar favorável ao seu projeto. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Zé Esmeraldo e o deputado Coronel Wellington agradece pelo jovem. Deputado Capitão Assunção. Pedi encarecidamente a Vossa Excelência, depois do que o deputado Zé Esmeraldo se pronunciou, eu venho pedir encarecidamente para que Vossa Excelência possa interceder junto a esse nobre parlamentar para que me apoie nas próximas eleições, porque se entrar na campanha, eu já sou prefeito de Vitória. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem, gostaria de justificar o voto, presidente. Deputado Danilo Baes. Delegado Danilo Baes. Presidente, eu acompanhei aí o voto do coronel Wellington, parabenizo aí pelo entendimento. O deputado Calegari falou anteriormente com relação ao nosso projeto 124/2023, que concede o direito aos policiais civis, militares, bombeiros militares, para que na aposentadoria ou na reserva eles pudessem levar consigo as suas armas. Na ocasião, deputado Tiago, houve um entendimento com o governo, né, para que fosse providenciado uma portaria, no sentido, uma portaria ou um decreto por parte do governo aos moldes da Polícia Federal, para que a gente pudesse, né, atender essa categoria. Eu tenho recebido, deputado Tiago, ligações todos os dias, né, de policiais civis, policiais militares, representantes das categorias, nos cobrando porque, afinal de contas, desde abril, são 5 meses, já vai para 6 meses, né, e a portaria ou o decreto ainda não saiu. Então, o que eu entendo, embora tenha acompanhado o coronel Wellington, também na ocasião do nosso projeto, atendendo o pedido do governo e da liderança do governo, eu também apoiei o veto do governo com esse compromisso, mas tem que existir um prazo razoável para que a base, né, nós que estamos aqui na área da segurança pública, nós somos cobrados diariamente. Eu trabalhei na Polícia Civil 33 anos, trabalhei com policiais militares, policiais penais, então essa base nos cobra diariamente. Então eu gostaria do apoio de Vossa Excelência para que num prazo razoável, que eu acho que 5 meses já foi o suficiente, já passou pela Polícia Civil, passou pelo Bombeiro, passou pelo comando da Polícia Militar, e eu sei que todos eles foram de acordo, mas segundo eu ouvi dizer, não tenho certeza, travou na mão do secretário de Segurança. Então eu gostaria que Vossa Excelência aí, como vice-líder do governo, e obviamente muito sensível a essa causa e que também fez um compromisso conosco, Vossa Excelência, deputado Dari, o nosso presidente Marcelo Santos, que eu sei que está empenhado nisso também, mas que agilizasse para a gente dar uma resposta positiva. Ok? Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente, só para informar o deputado Danilo Baense que Vossa Excelência conta integralmente com o meu apoio nesse assunto, porque eu, deputado Dari, na condição de líder e vice-líder do governo, assim como o presidente Marcelo Santos, nós empenhamos a nossa palavra e eu só empenhei minha palavra porque tivemos a palavra do governo de que isso seria possível, e como eu confio plenamente no governo, eu já estou em contato aqui com o secretário da Casa Civil, o secretário Davi Diniz, para que nós possamos agilizar esse decreto ou portaria, porque de fato já tem alguns meses que nós fizemos esse acordo e o governo está em falta nesse momento com Vossa Excelência, mas nós vamos corrigir esse problema, pode ficar tranquilo. Deputado Zé Esmeraldo. Quando o nosso amigo aqui, deputado Tiago Hoffmann, fala que o acordo vai ser cumprido, porque tem ele e tem o Dari Pagum, mas ele e Dari Pagum, os dois, eles não conseguem que aprovar nada se a base do governo estiver contra. Então não é só os dois. Quando ele fala só os dois, ele está sendo muito egoísta. A verdade é essa. Quando ele tem que falar a base do governo. Aqui tem vários deputados que votam junto com o governo. Então, é a base do governo, o líder e o que mais tiver aí. Só para cumprimentar os alunos, deputada Janete de Sá, nossa segunda secretária, vai se manifestar para poder cumprimentá-los aqui. Eu quero agradecer a presença dos alunos da Escola de Ensino Médio, a Leite Cosme, lá do município de Tarana. Obrigada pela presença, são 33 alunos do ensino médio, do primeiro, segundo e terceiro ano. Eles estão aqui com os professores Diego, com a Silmara, que é pedagoga, com o Fernando, que é o diretor. É isso? Com o Silas, que é o diretor, e Fernando também está aí. Obrigada, gente. Um abraço lá para o prefeito Vander e o carinho de todos os deputados dessa casa. Ok, obrigado a vocês, aos alunos, profissionais de educação que estão acompanhando e o pessoal da nossa Escola do Legislativo. Tendo passado a fase de justificação de voto, passamos ao segundo item da pauta, que é a discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto parcial ao projeto de lei 326/2018, da autoria da deputada Janete de Sá. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mazinho dos Anjos, para oferecer de forma dinâmica o parecer oral à matéria. Presidente, recebo a matéria, mesma situação, eu solicitei prazo regimental, se encerra hoje, estou apto para votar. Mensagem de veto 18/2023, que é um veto parcial à Lei 89/23, que institui o sistema de posse responsável de animais do Estado do Espírito Santo. É um projeto da deputada estadual, nossa querida deputada Janete Sá, e eu estou acolhendo o veto parcial, tendo em vista que os artigos que estão sendo vetados, eles dão determinação de responsabilidade aos municípios e não ao Estado. Por isso que eles foram vetados, ok? Então, presidente, o parecer é pela aprovação do veto parcial da lei. Pergunto aos deputados da comissão se algum deputado gostaria, deputados da comissão e também não da comissão, se gostaria de discutir a matéria. Eu quero discutir. Deputada Raquel. Deputada Janete, eu pareço, mas não. Janete. Raquel é do Noroeste. Deixa eu discutir rapidinho. Essa matéria, primeiro eu quero cumprimentar todos os deputados presentes, servidores dessa casa e todos que nos assistem. Essa matéria, ela trata do sistema de posse responsável e abandono de animal no Estado do Espírito Santo. E ela se surgiu necessária porque nós temos um abandono muito grande de animais no nosso Estado. Todos os dias nós temos animais abandonados nas ruas de todos os municípios, especialmente aqui na Grande Vitória, que são abandonados pelas mãos humanas. E não tem um cuidado do poder público municipal com esses animais que acabam sendo atropelados, que sofrem ferimentos, que pegam diversas enfermidades, moléstias, que acabam tendo larvas e são consumidos por essas larvas, causando um transtorno muito grande de zoonose, um transtorno à saúde pública, mas especialmente um transtorno para esses animais e para nós que amamos os animais e que não cobramos de ninguém.
o mesmo amor que a gente dispensa aos animais, mas exigimos do poder público e pedimos às pessoas que respeitem os animais. E esta posse, ela vem com multas. Por quê? Porque a gente observa que como o abandono é crime e que, na maioria dos casos, a pessoa não é presa, porque aqui não se trata só se tiver flagrante, porque ela é presa, e no outro dia, infelizmente, ela acaba sendo liberada na audiência de custódia, porque é tido como um crime de menor potencial ofensivo. O que a gente observa? Que se der no bolso da pessoa também, independente da prisão a que é imputado para o caso de abandono, também é mais um agravante, é mais uma situação para a pessoa entender que ela não pode continuar abandonando os animais, que isso é crime, que ela não pode continuar maltratando os animais e que animal não é um brinquedo. A posse dele, ela é responsável e você não é dono mais do animal, você é tutor do animal. O animal não é um objeto, não é uma coisa, é um ser senciente, é um ser que sofre dor, frio, fome, sede, que se machuca, que é atropelado, que não tem saber, não tem consciência dos riscos que podem estar sendo cometidos na sociedade, onde ele deveria viver de uma forma respeitosa. Então, nesse sentido, nós analisamos a matéria, deputado Mazinho, e vimos que os vetos que o governador promoveu, porque é um veto parcial, eles não interferem no projeto. Ele vetou casos onde a gente manda que o registro dos animais seja feito no centro de zoonoses. E hoje nós entendemos, na época, nós não tínhamos ainda o entendimento de que seria na Secretaria do Meio Ambiente o melhor caminho para tratar dos animais domésticos. E botamos o centro de zoonoses. Então, é cabível sim, o veto ele não altera o projeto e cabe ao município designar onde será recolhido essa multa e quem serão os fiscais, os fiscalizadores dessa lei, que eu espero que vai se tornar lei logo que a gente aprovar ela com os vetos que foram apresentados pelo governo. Então eu tenho concordância assim, nos vetos e vou acompanhar o relatório de Vossa Excelência caminhando na direção do veto parcial. Obrigado, deputada Janete. Passo agora a acolher os votos da comissão. Sim, aprova o parecer pelo acolhimento do veto parcial. Deputado Thiago Hoffmann, como vota? Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputada Janete já se manifestou. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção, que está conversando com o líder, tentando convencer ele. Com o relator. Convencido, então, pelo líder. 7 votos sim, nem ou não. Parecer aprovado pelo acolhimento do veto parcial. Devolvo a matéria ao presidente. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, coloca a matéria em discussão no plenário, não havendo quem queira discutir, em votação. Precisa tratar de veto parcial. A votação é nominal. Nesse momento, estou autorizando a abertura do painel para registro dos respectivos votos dos colegas parlamentares. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Thiago Hoffmann. Na condição de vice-líder do governo, aqui em consonância com o nosso líder Dari Pagung, queria pedir aos nobres deputados e deputadas voto sim pela manutenção do veto parcial do governador Renato Casagrande. Caminhamento da liderança do governo é voto sim pela manutenção do veto parcial. Ouça agora a liderança da oposição. Senhor presidente, nós agradecemos a atenção, a oportunidade e conforme a deputada Janete se pronunciou no plenário, nós também vamos acompanhar, nossa orientação é acompanhar a votação, sim, ao voto parcial do governo do Estado do Espírito Santo, a um projeto de autoria da nobre deputada. Juntas as lideranças de oposição e situação encaminham pelo voto sim, aguardando o registro do voto dos colegas deputados. Temos 24 parlamentares presentes e 14 votos já registrados.
Deputado Zé Esmeraldo, deputado Gandini, deputado Bispo Alves, deputado Hudson Leal, deputado Pablo Muribeca, deputado Sérgio Meneghelli está votando, deputado Vandinho Leite. Finalizando então o processo de votação, nós temos 25 parlamentares presentes, 21 votos, sendo 20 votos sim, 0 não e 1 abstenção. Faço o resultado. Fica mantido o veto parcial. Comunique-se, governador. Terceiro item da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total, projeto de lei 556 do Ministério da Autoria do deputado Teodorico Ferraço. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, mesma situação, esse veto foi solicitado prazo regimental, já finalizou e eu estou devolvendo com parecer. Trata-se de mensagem de veto 19/2023, de autoria do Governo do Estado, a veto total da Lei 92/2023, que dispõe acerca de isenção de imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA no Estado do Espírito Santo no caso de veículos furtados ou roubados, da forma que especifica. Eu estou, na fundamentação jurídica, acolhendo o veto total, tendo em vista que existe já a lei no Estado do Espírito Santo, que é a Lei 6.999 de 2001, que cuida acerca de PVA, onde no seu artigo 7º, inciso 1º, fica dispensado o pagamento do referido tributo na ocorrência de perda de veículo, furto, roubo e outras situações já descritas. Então é uma repetição de legislação, né? O deputado Ferraz foi muito feliz em apresentar uma lei para beneficiar aí quando você tem carros furtados ou roubados, só que aqui tem uma lei idêntica que já trata disso, então seria uma repetição da legislação, tendo em vista que não tem nenhuma inovação na lei que está sendo vetada agora. Então a Lei 6.999 já existe, que trata do assunto, e também existe regulamentação por decreto também de como deve se proceder em relação a casos de veículos furtados ou roubados. Então o meu parecer é pela aprovação da manutenção do veto, respeitando aí a nobre iniciativa do nosso querido deputado Teodorico Ferraz, que se encontra de maneira online. Eu coloco a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir a matéria, coloco a matéria em votação, como vota o deputado Thiago Hoffmann. Deputado Mazinho, com o relator, apenas nós votamos favorável ao deputado Teodorico Ferraz. É bom dizer, eu votei favorável ao projeto, porque eu considero muito importante, mas Vossa Excelência, no seu parecer, traz claramente a existência já de uma lei, portanto, teria uma duplicidade de lei. Que bom que já existe a lei. O deputado Teodorico Ferraço, de qualquer forma, tem o mérito de ter proposto a essa casa esse projeto tão importante. Então, parabéns ao deputado Teodorico Ferraço, mas como já tem a lei, de fato, eu voto pela manutenção do veto do governador Renato Casagrande. Ok, deputado Thiago Hoffmann, com o relator, deputado Capitão Assunção. Vou acompanhar. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Deputado Lucas Caramussa. Com o deputado Lucas Polese. Com o relator, 7 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Devolvo a matéria ao presidente. Presidente, está com você. Parecer pela manutenção do veto. Aprovado o parecer na comissão pela manutenção do veto. Coloca a matéria em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, coloca a matéria em votação por se tratar de veto. A votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Thiago Hoffmann.
na condição de vice-líder do governo, mais uma vez com autorização do nosso líder Dari Pagung, venho solicitar aos nobres deputados e deputadas voto sim pela manutenção do veto do governador, repetindo, pela já existência da lei proposta pelo nobre deputado Teodorico Ferraz, a quem eu parabenizo pela iniciativa. Obrigado, presidente. Liderança do governo encaminha pelo voto sim. Então, são todos... Presidente, eu peço a palavra, deputado Ferraço. Deputado autor da matéria, deputado Teodorico de Assis Ferraz, com a palavra, enquanto também procede votação. Eu agradeço a atenção do ilustre deputado Mazin, como agradeço a atenção do Hoffmann, mas o projeto é parecido, mas tem umas diferenças nos seus artigos. Nós vamos deixar que aconteça esse veto, mas seria oportuno que depois, com a boa vontade do Mazin e do Hoffmann, examinassem que nós fomos além do projeto que já existia, ok? Muito obrigado, hein? Ainda estamos em processo de votação. O painel está aberto, temos 22 deputados presentes, 17 votos, faltando ainda os votos dos deputados Coronel Wellington, Bruno Rezende, Janete de Sá, Teodorico Ferraço. Falta ainda votar. São os parlamentares que não registraram o voto. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Thiago Hoffmann. Enquanto os nobres deputados e deputadas ainda estão aí colocando seus votos, só para esclarecer ao deputado Teodorico Ferraço, a diferença da lei de Vossa Excelência está na regulamentação do decreto, como disse o deputado Mazin dos Anjos, mas eu me comprometo aqui de nós fazermos uma análise se tem algum aspecto da lei proposta por Vossa Excelência que não está previsto ou na lei ou no decreto que regulamenta a lei, para que nós possamos aperfeiçoá-la, deputado Teodorico Ferraz. Vossa Excelência conta com o nosso compromisso de analisar. Passamos então a colher os resultados. Resultado: 21 votos, 19 sim, 1 não, 1 abstenção, totalizando 21 votos. Em face do resultado, fica mantido o veto total. Comunique-se ao governador. Quarto item da pauta: discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total para a de lei 585/2023, de autoria do deputado Fabrício Gandini. Convoco a Comissão de Constituição e Justiça a oferecer parecer oral à matéria. Presidente, projeto, mesma situação dos anteriores, estava solicitado prazo regimental e hoje eu estou apto a apresentar parecer. E, inclusive, gostaria de deixar registrado para a taquigrafia que todos os pareceres eu também fiz escrito, apesar de ser oral aqui na sessão, e depois eu vou anexar aos autos do processo, ok? Trata-se de um veto 20/2023, é um veto total à Lei 94/23, que inclui no plano rodoviário estadual a estrada que liga o distrito de Paraju, comunidade de Perobas, ao distrito Ponto Alto, rodovia S-368, do município de Domingos Martins, com extensão de 4,8 quilômetros. Eu estou dando parecer pelo acolhimento do veto total, tendo em vista que o projeto não traz a previsão expressa acerca da geração de despesa, tendo em vista que aumentará o custo de despesa executiva, uma vez que caberá ao Estado assumir a despesa para a construção e manutenção desse trecho solicitado. E um outro ponto também que ficou esclarecido aqui no nosso voto é que, nesse caso de transferência de patrimônio, do município para o Estado, tem que ter autorização legislativa municipal, a fim de fazer a transferência dessa rodovia do município para o Estado, obedecendo à lei orgânica do município. Os municípios colocam isso na sua lei orgânica, que é a Constituição do município, que existe necessidade de autorização legislativa. Então, tendo em vista essas duas situações, a gente está dando aí, e também o deputado Gandini já conversou com o governo dessa necessidade posterior da questão operacional dessa rodovia. Então, eu acho que Gandini vai ter outra forma de solucionar essas questões. Então, o parecer é pela aprovação do veto total. Coloco em discussão. Deputado Gandini, gostaria de discutir a matéria. Rapidamente.
nós já fizemos aqui, por algumas vezes, em acordo com o governo, algumas estadualizações de alguns trechos. No entanto, acho que isso foi feito muito, em demasia, e o governo agora está adotando outra estratégia, atender os deputados, mas manter o trecho sob os cuidados dos municípios. Então esse foi um pedido do governador, que a gente mantenha o trecho municipal, mas que a gente possa avançar para que seja feita, e tenha um compromisso de que seja feita essa ligação dessa rodovia importante para a região de Domingos Martins. Então, eu vou, nesse momento, depois do diálogo tanto com o governador quanto o secretário da Casa Civil, pedir a manutenção do veto, apesar de, no momento anterior, ter tido anuência deles para que a gente pudesse avançar com essa matéria, que eu sei que é uma matéria que depende estritamente do governo. Mas vou orientar os nossos colegas pela manutenção, tendo em vista que há acordo, inclusive, de execução dessa rodovia. Obrigado. Obrigado, deputado Gandini. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não tendo, coloco a matéria em votação com o voto do deputado Thiago Hoffmann. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos, diante do acordo feito pelo deputado autor da matéria com o governo. Deputada Janete. Com o relator. Com o relator, deputado Lucas Escaramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Deputada Raquel. Com o relator, 7 votos sim, eu não, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Devolvo a matéria ao presidente com parecer pelo acolhimento do veto total. Acolhido o parecer do relator, deputado Mazinho dos Anjos, no plenário da CCJ, coloca a matéria, o parecer agora em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Por tratar de veto, a matéria carece de votação nominal, autorizando nesse momento a abertura do painel para registro dos votos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Thiago Hoffmann não deixa nem eu registrar meu voto, já pede pela ordem. Pela ordem, deputado Thiago Hoffmann. Perdão, presidente. É apenas para solicitar aos nobres deputados e deputadas o voto sim pela manutenção do veto. Esse é um projeto, mais um projeto que eu votei com o autor da matéria, o deputado Fabrício Gandini, mas o próprio autor, nós tivemos a oportunidade de dialogar e ele também fez um diálogo importante com o governo, então temos um acordo nesse veto. Obrigado, senhor presidente. Voto sim. Liderança do governo encaminha voto sim. Painel aberto, já temos 13 votos. Lembrando que temos 21 parlamentares presentes, carecendo dos votos dos deputados. Capitão Assunção, Coronel Wellington, Fabrício Gandini, autor da matéria, Hudson Leal, Lucas Polese, Raquel Lessa, amanhã. Aguardando apenas o voto do autor, deputado Fabrício Gandini. Finalizando então o processo de votação, nós temos 21 parlamentares presentes, 20 votos, sendo 19 votos sim, 0 não, uma abstenção. Em face do resultado, fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Passamos ao item número 5.
Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6 da Constituição Estadual, de veto total, projeto de lei 49/2022, oriundo da mensagem governamental. Convoca a Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, é a mesma situação dos anteriores, terminado o prazo regimental solicitado, eu devolvo a matéria com parecer. Trata-se do mensagem de veto 21/2023 do Governo do Estado ao veto total da Lei Complementar 23/2023, oriunda do Governo do Estado, que dispõe sobre a criação de funções retificadas no âmbito do Instituto de Tecnologia, Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, a Prodeste, sem elevação de despesas da outras providências. Tendo em vista que mudou a gestão da Prodeste, a gestão atual entendeu não ser mais necessário o aumento de funções gratificadas e está reanalisando essa situação, então solicitou o veto total. Então estou acolhendo o veto total à Lei Complementar 23/2023, como encaminho o voto e parecer, coloco a matéria em discussão. Líder do governo, deputado Dari. Presidente Mazinho, só para ajudar, colaborar um pouquinho com o parecer, na verdade esse projeto que nós estamos agora discutindo, essa mensagem de veto, ele foi discutido na Prodeste e com o governo em 2019. Então, assim, demorou essa discussão e chegou na casa já com outro projeto sendo discutido com o governo do Estado, que está, acredito, finalizando essa discussão, que vai retornar para essa casa um novo projeto de lei. Por isso que o governo vetou esse projeto de sua autoria. Queria aqui parabenizar pelo seu parecer e já pedir o voto conforme o parecer da Comissão de Justiça. Obrigado, deputado Dari. Não tendo mais nenhum deputado querer discutir a matéria, coloca a matéria em votação com o voto do deputado Thiago Hoffmann. Com o relator, deputado Mazinho. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, 7 votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer na CCJ, devolvo a matéria ao presidente. Finalizada a discussão na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer do relator, deputado Mazinho dos Anjos, aprovado por unanimidade. Nesse momento, coloco o parecer da Comissão de Constituição e Justiça no plenário para ser discutido. Não havendo quem queira discutir, em votação. Coloco informação aos senhores deputados que a matéria, por se tratar de veto, é votação nominal. Estou autorizando nesse momento a abertura do painel para registro dos votos. Pela ordem, senhor presidente. Agora Vossa Excelência esperou votar para pedir pela ordem. Agora esperei Vossa Excelência votar, como manda nosso regimento. Presidente, só para solicitar o voto sim pela manutenção do voto do veto do governador, projeto de lei oriundo da própria mensagem do governo, que o governo entende que tem algo mais moderno a ser feito, por isso eu peço aos nobres deputados e deputadas o voto sim. Liderança do governo encaminha pelo voto sim. Painel aberto para votação, já temos 9 votos registrados dos 20 presentes. Deputado Adilson Espíndola, deputado Alexandre Chambinho, deputado Dari Pagung, deputado engenheiro José Esmeraldo, deputado Fabrício Gandini, deputada Janete de Sá, deputado Lucas Polese, deputado Lucas Escaramuça e deputado Zé Preto.
Finalizado então o processo de votação, nós temos 20 parlamentares presentes, 20 votos, 19 sim, 0 não, 1 abstenção. Em face do resultado, fica mantido o veto, comunica o governador. Passamos então ao 7º item da pauta. Discussão única nos termos do artigo 6º item. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto parcial, projeto de lei complementar 35/2023, oriundo da mensagem governamental 283/2023. Convoco a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, situação idêntica aos demais. Tinha solicitado prazo regimental, encerrado o prazo, devolvo a matéria com o parecer. Mensagem de veto 22/2023, do autor, Governo do Estado. De veto parcial à Lei Complementar 26/2023, ao projeto de Lei Complementar 35/23, que cria a subconta denominada Bem-Estar Animal no âmbito do Estado do Espírito Santo no Fundo Estadual de Meio Ambiente, Fundema, e da outras providências. Eu estou dando parecer pelo acolhimento do veto parcial, tendo em vista que o veto ele direciona apenas a emenda aditiva que foi apresentada de forma oral no plenário, que essa emenda exigia a presença de um representante da Comissão de Proteção do Bem-Estar Animal da Assembleia Legislativa para entregar a Comissão de Acompanhamento do Programa Estadual Populacional e Bem-Estar dos Animais Domésticos. A questão é que essa comissão ela vai ser ainda regulamentada por decreto, né, do governador, iniciativa exclusiva do governo, para poder criar todas as entidades que estarão presentes. Então isso iria causar uma situação de ter apenas um integrante do Conselho. Então a necessidade de se fazer esse veto parcial para que após o decreto seja feito para a criação de quem vai compor essa comissão. E fica aqui, né, a sugestão da Assembleia, a deputada Janete, que é uma protetora do bem-estar animal, ela poder fazer a sugestão ao governo para que seja incluído, né, no decreto a participação da Assembleia Legislativa. Então é como voto pela aprovação do veto parcial à Lei Complementar 26/2023, coloca a matéria em discussão. Quero discutir. Deputada Janete. Deputado Mazinho, eu vou caminhar na direção do veto, mas não pela razão que Vossa Excelência relata, mas pelo fato de ter observado melhor que essa comissão ela é uma comissão que não é de fiscalização do programa. É uma comissão que vai fiscalizar são os recursos do Estado, é uma comissão mais interna. Então, neste caso, não cabe mesmo a Assembleia Legislativa participar enquanto comissão de proteção e bem-estar animal. É um entendimento nosso e, por isso, não afeta o nosso trabalho, que é de fiscalização e que ele não deixa de continuar acontecendo. Não tem uma comissão, infelizmente, nessa questão específica para fiscalizar o programa. Okay. E sim, o que vai fiscalizar aí é o fundo que é o recurso. Então não cabe mesmo não, e por essa razão eu sou favorável ao veto parcial. É bem colocado pela deputada Janete, como a comissão ela é deliberativa para fiscalizar recursos do Estado, a Assembleia já tem competência por si só de fiscalizar o Executivo através das comissões de finanças, através das próprias diversas comissões, inclusive a própria Comissão de Bem-Estar Animal tem competência para fiscalizar a comissão que será criada e os recursos públicos do fundo, e realmente se coloca um membro lá da Assembleia numa comissão de análise de recursos, né, seria incompatível. Exatamente. Então, coloca a matéria, continua em discussão. Algum deputado gostaria de discutir? Continuar discutindo? Não tendo, coloca em votação como vota deputado Thiago Hoffmann, com o relator deputado Lucas Caramussa, com o relator deputada Raquel, com o relator deputado Capitão Assunção, com o relator deputado Lucas Polese, com o relator deputado Janete, com o relator, 7 votos sim, nenhum voto não. Aprovado o parecer na CCJ pela manutenção do veto, devolvo a matéria ao presidente. Aprovado o relatório do relator na Comissão de Constituição e Justiça, coloco o mesmo relator aprovado na CCJ no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação, precisa estar de veto, carece do voto nominal. E aí eu estou autorizando a abertura do painel para registro dos respectivos votos. Está aberto o painel. Deixa eu registrar o voto para depois o deputado Thiago Hoffmann encaminhar a votação. Já registrei meu voto. Pode solicitar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Thiago Hoffmann. Apenas para solicitar mais uma vez aos deputados e deputadas o voto sim pela manutenção do veto parcial do governador Renato Casagrande. Obrigado, senhor presidente. Ok. Liderança do governo encaminha voto sim.
Já temos dos 20 parlamentares presentes, 15 votos, uma abstenção. Finalizado, então, o processo de votação dos 20 parlamentares presentes, 19 votaram, sendo que uma abstenção, 0 não e 18 sim. Em face do resultado, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Nesse momento, então, passamos então ao 7º item da pauta e último veto a ser discutido pelo plenário. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 594/2023, de autoria do deputado e delegado Danilo Baense. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral à matéria. E convido ele, o deputado Mazinho dos Anjos, para que possa presidir e, se entender, relatar. Presidente, conforme os vetos anteriores, esse também eu tinha solicitado prazo regimental, estou apto a devolver o projeto. Trata-se de mensagem de veto 23/2023 do Governo do Estado, veto total à Lei 106/2023, do projeto de Lei 594/2023, que isenta o pagamento de taxa de licenciamento anual dos veículos automotores da Polícia Rodoviária Federal emplacados no Estado. Eu estou dando parecer pelo acolhimento do veto total, tendo em vista que trata-se de matéria legislativa que promove renúncia de receita. E todo projeto que promove renúncia de receita precisa ter instruído no documento que demonstre o impacto orçamentário que irá provocar nos cofres públicos, né? E as exposições de motivos também e as medidas de compensação. Foi diligenciado nos autos a necessidade de juntada do impacto orçamentário e financeiro, que não foi atendida na diligência. Então, desrespeitando assim o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, o parecer é pela aprovação do veto total da Lei 106/2023, oriundo do PL 594/23. Como voto, coloca a matéria em discussão. Discutir como autor da matéria. Deputado Danilo
Baense, com a palavra. Presidente, a Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do seu superintendente, esteve aqui na Assembleia Legislativa e visitou quase todos os gabinetes desta casa. A Polícia Rodoviária Federal, ela realiza um trabalho importantíssimo para a segurança pública do Estado do Espírito Santo, né, com prisões de traficantes, de homicidas, de foragidos da justiça. O trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz em apoio, obviamente, aos trabalhos da segurança pública do Estado do Espírito Santo é importantíssimo. A Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros militares, que tem um volume altíssimo de viaturas, já tem essa isenção da taxa de licenciamento. A Polícia Rodoviária Federal, assim como a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, tem isenção da taxa de IPVA, mas não tem isenção da taxa de licenciamento. É uma taxa irrisória, representa apenas R$70 mil por ano. R$70 mil por ano, inclusive, quando apresentamos o projeto aqui e defendemos o projeto, informamos que representa apenas R$70 mil. Salvo engano, R$71 mil por ano. Então eu acho que pelo trabalho executado pela Polícia Rodoviária Federal, né, em apoio à segurança pública do Estado do Espírito Santo, que está carente de efetivo, nós não temos aqui policiais civis o suficiente, um efetivo de 2.400, faltando 1.400 servidores, Polícia Militar com efetivo defasado em mais de 3.000 servidores, sem contar que somente de janeiro a maio desse ano, 295 servidores foram afastados em virtude de problemas mentais. Então é um déficit muito grande e a Polícia Rodoviária Federal presta a sua colaboração à segurança pública do Estado do Espírito Santo. Então eu acho que nada mais justo seria do que isentá-los da taxa de licenciamento, já que ele já tem isenção da taxa do IPVA, né? O licenciamento é apenas uma burocracia muito grande para que a Polícia Rodoviária Federal tenha que fazer esse pagamento anualmente. Então eu conclamo e peço aí aos nossos deputados que votem pela derrubada do veto. Essa é a nossa fala nesse momento, presidente. Retornamos a palavra a Vossa Excelência. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Deputado Mazin, quero parabenizar o deputado Danilo pelo projeto. Eu tive uma conversa com o nosso secretário Davi Diniz, da Casa Civil, e ele me confirmou que está tramitando uma matéria desse tipo, da proposta do deputado Danilo Baense, né, que é isentando do pagamento da taxa de licenciamento anual à Polícia Rodoviária Federal. Está tramitando e o governo do Estado também vai trazer para essa Casa de Leis. E eu não tenho, deputado Danilo, dúvida nenhuma que o governo do Estado vai dar esse crédito para Vossa Excelência, porque é uma matéria que nasceu aqui nessa casa, matéria de sua autoria, está tramitando já no governo do Estado e com certeza esse crédito vai ser de Vossa Excelência quando o projeto de lei do governo do Estado chegar nessa casa. Deputado Mazin, pela ordem. Deputado Mazin, deputado Danilo. Deputado Mazin, eu até sou sensível à fala do deputado Dari Pagu, mas se o governo do Estado tivesse interesse em resolver, teria mandado um projeto substitutivo, eu retiraria o meu, não teria problema nenhum. Mas veja, Vossa Excelência, esse projeto já está tramitando há bastante tempo, tá certo? O veto já está aqui por 3 sessões, quer dizer, houve tempo suficiente para que, se o governo do Estado quisesse realmente favorecer aí, ou fazer justiça com a Polícia Rodoviária Federal, já teria mandado um projeto para cá e eu retiraria o meu, porque o importante para mim, eu não tenho essa vaidade que seja o meu projeto aprovado, mas sim que a ponta seja beneficiada. Presidente, pela ordem, lembrando, Danilo, que a gente vai votar um crédito suplementar de 700 milhões hoje. Não, acredito que não seja os 70 mil que vão gerar problema para o Estado, né? Lamentável. Obrigado. Você fica implicando, né? Não, pô, estão reclamando de 70 mil. Mais alguém que você discutiu? Eu posso botar em votação. Colocar a matéria em votação. Eu gostaria. Deputado Janete. Eu estou preocupada pelo seguinte. Acho que o líder do governo, ele também é do meu partido, devia ser mais claro, porque criou uma
criou uma dúvida aqui, quando que isso vem? A gente sabe que precisa estar no orçamento, porque é renúncia de receita, sim, né? A gente sabe, mas é um volume muito pequeno. Mas o e problema, muitos de nós... Mas tem que ter impacto financeiro, deputada Janete. Não, o governo do Estado está estudando o impacto financeiro, precisa tramitar. Eu sei, Dari, mas podia deixar isso mais claro. PGE. Deixar isso mais claro, porque a Polícia Rodoviária Federal esteve nos nossos gabinetes. E a gente não viu grandes problemas porque era uma questão pequena. E muitos de nós deu a palavra. E agora veio essa questão de que isso está sendo estudado. Se está sendo estudado, Davi, quanto tempo mais ou menos isso vem esse ano ainda? Você tem ideia disso? Porque tem que estar previsto para o orçamento para o ano que vem, senão não pode aplicar no ano que vem. Mas vem esse ano, porque aí a gente fica mais confortável para poder caminhar na direção que está sendo orientada no veto, porque a gente não fica também numa situação desconfortável com a Polícia Rodoviária Federal, já que muitos de nós deu a palavra, porque não viu grandes problemas. Você pode esclarecer melhor como líder? Deputada Janete, só o grande problema do projeto é a criação de um precedente. Porque hoje, Polícia Rodoviária são 70 mil, né, pelo que está se discutindo aqui. Não tem esse número porque não tem o impacto orçamentário. Aí daqui a pouco entra um projeto para a guarda de Vila Velha, daqui a pouco um projeto para a guarda de Vitória, daqui a pouco um projeto para a guarda de Guarapari. Daqui a pouco você cria um precedente que você vai ter uma renúncia altíssima de despesa, né, de renúncia, tendo em vista que todas essas entidades são importantes para a segurança pública. Então a preocupação é a criação do precedente. Por isso que o governo do Estado tem que fazer as análises, tem que fazer as justificativas, tem que passar na Procuradoria, na Secretaria da Fazenda, para viabilizar, e a forma que o governo está fazendo é ter uma contrapartida da Polícia Rodoviária Federal de outra forma. Entendeu? Para não ter só renúncia de despesa, por isso que está sendo estudado. É ter uma contrapartida por parte da Polícia Rodoviária para suprir essa renúncia de receita do IPVA. Então essa é a discussão que está sendo feita interna no governo, né? Não só dar o benefício, mas a Polícia Rodoviária ter uma contrapartida. Então, por isso que está tramitando essa discussão, e é o compromisso, como o líder falou, de encaminhar uma proposta quando tiver definida uma contrapartida da Polícia Rodoviária também em relação a essa questão. Pela ordem, presidente Mazinho, para discutir a matéria. Só ressaltar o argumento de Vossa Excelência, que é muito importante, né? Nós hoje tivemos a reunião da Comissão de Finanças, em que o secretário Benício fez uma apresentação que foi muito esclarecedora, que por mais que o Estado esteja cumprindo as metas fiscais estabelecidas na LDO e na LOA, nós vimos uma queda, deputado Calegari, na arrecadação do Estado em termos reais, uma queda tanto na receita própria de CMS, uma queda no FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, e principalmente uma queda de royalties e participações especiais. A queda dos royalties chega a 50% em relação ao ano passado, ou seja, o Estado está arrecadando com royalties a metade do que arrecadou até agosto do ano passado. Como nós temos um Estado muito organizado, obviamente o Estado consegue suprir essa queda de arrecadação, mas liga, obviamente, um sinal de alerta para todos nós, né, em relação a novas despesas, a renúncias de receita e a tudo isso. Então, eu tenho total sensibilidade com o projeto do deputado delegado Danilo Baiense, votei a favor do projeto, mas acho que a ponderação do deputado Mazinho é importante de nós trazermos para cá um projeto estabelecido. E já dei um retorno pessoal ao deputado Danilo sobre o compromisso anterior do governo com ele, né, e o compromisso da base, como disse o deputado Zé Esmeraldo, que o decreto tinha uma pendência, que ele mesmo fez uma proposta muito boa e que eu já encaminhei para o governo, que provavelmente destrava o que estava faltando para resolver o decreto ou a portaria em relação às armas dos policiais. E eu tenho certeza que novamente o governo vai ter sensibilidade com essa questão também, deputada Janete, e enviará para cá uma proposta que não afete o orçamento do Estado, né, e que ao mesmo tempo possa garantir ao Estado uma contrapartida por parte da Polícia Rodoviária Federal, que presta, e eu ressalto isso, um relevantíssimo papel na segurança pública do Estado do Espírito Santo. Não há a menor dúvida, da justiça que esse projeto do deputado Danilo faz,
mas que também é importante essa ponderação das receitas para que nós possamos trazer para cá um projeto adequado, que seja de acordo com a constitucionalidade necessária e também, obviamente, que supra o interesse do deputado Danilo, que é absolutamente correto. Obrigado, deputado Mazinho. Presidente. Deputado, gostaria de discutir a matéria. Deputado Zé Preto. Não, é só alertar para o colega Mazinho que lá em Guarapari nós não temos a Guarda Municipal. Você citou aí. Obrigado, meu É um sonho da população de Guarapari, mas infelizmente o prefeito não olhou com bons olhos. Quando o Zé Preto for prefeito, não vai tem. ter. Por enquanto não tem. Tem uma indicação desse quando era vereador lá, mas o prefeito acha que não é importante para a população. Infelizmente, não tem Guarda Municipal em Guarapari. E o deputado Capitão Assunção arrumar 2 pares de revólver e entregar na mão de Vossa Excelência tomar conta da cidade lá. Gentileza, deputado Mazinho, já estamos no processo de votação? Vamos colocar a matéria em votação, não temos mais nenhum deputado que queria discutir a matéria. Coloca em votação com o voto do deputado Thiago Hoffmann. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Contrário. Contrário, deputado Lucas Caramussa. Com o relator, deputado Lucas Polese. Contra. 5 votos sim, 2 não. Aprovado o parecer, devolvo a matéria ao presidente. Aprovado o parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o parecer aprovado na CCJ para ser discutido no plenário. Não havendo quem queira discutir, a matéria segue para votação e, por se tratar de veto, a votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel para registro de votos. Pela ordem, presidente. Você não esperou nem eu registrar meu voto. Pela ordem. Vossa Excelência. Coronel Wellington. Obrigado. Nós fazemos a indicação de acompanhar o deputado Danilo Baense e votar não ao veto. A liderança da oposição encaminha voto não. Pela ordem, senhor Como presidente. encaminha a liderança do governo? Em consonância com o líder Dari Pagundi, nós encaminhamos o voto sim pela manutenção do veto do governador com a máxima vênia e respeito ao projeto do deputado Danilo Baense. Deputada Raquel Lessa. A Vossa Excelência já votou? Amanhã na Muqueca, hein? Deputado Thiago Hoffmann, falta a Vossa Excelência registrar o voto. Fala, semana que vem vai vir. Registrado o voto do deputado Thiago Hoffmann, passamos então ao resultado. Está com selo dos Correios. 19 deputados presentes, 19 votos, 1 abstenção, 5 não, 13 sim. Faço o resultado, fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Ouço o deputado Thiago Hoffmann. Pela ordem, senhor presidente, eu queria pedir recomposição de quórum. É regimental. Está aberto o painel para recomposição de voto, de quórum, para registro de presenças. Finalizando então em tempo, apenas 2 deputados presentes, está encerrada a sessão. Problema não. Convocando Vossas Excelências para amanhã, conforme prevê o regimento, no horário e data aprazados. Não esquecendo do dia da Muqueca, ao meio-dia, no saguão da Assembleia. Você acompanhou a sessão ordinária desta segunda-feira aqui do plenário de Dirceu Cardoso. Os 7 vetos do governo do estado que constavam na pauta de votações há uma semana foram apreciados pelos parlamentares. Todos os vetos foram mantidos. Mais informações sobre o que aconteceu aqui na sessão, sobre o trabalho dos parlamentares nesta segunda-feira aqui na Assembleia, você consegue no nosso site, acompanhando as nossas redes sociais no @AssembleiaS e às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.